Olá, eu sou o Diego, do Instituto Federal de São Paulo, e hoje nós vamos ver sobre o tema definindo desempenho. O desempenho ele é um atributo importante, né, ao tentar escolher entre diferentes computadores. Então é comum nós vermos algumas discussões sobre vamos pegar esse modelo de processador, né, por causa disso, daquilo, tem maior taxa de clock, não, esse outro aqui ele possui mais núcleos, né? Então, o desempenho, né, quando há comentários como esse tipo, a gente está pensando na questão do desempenho, né? Qual que vai fazer uma determinada tarefa de forma mais rápida ou mais eficiente, tá? Comparar e avaliar com precisão, tá? Então a gente está saindo agora daquela discussão, né, mais informal para começar a nos apegarmos aí em dados, né, em coisas que tragam para a gente uma base, né, para definir toda essa questão em discussão, tá? Então com precisão, diferentes computadores é uma tarefa complexa, tá? Isso não é algo simples de se fazer. Veremos diferentes maneiras de como o desempenho pode ser determinado, tá? Do ponto de vista do usuário e também do projetista. A apresentação de uma equação clássica de desempenho do processador proposta por Peterson, né? Que é um dos livros aí que nós utilizamos na nossa bibliografia. Então, assim, quando dizemos que um computador tem melhor desempenho que outro, o que estamos querendo dizer? Essa é a grande pergunta que nós iremos tentar aí respondê-la, tá? Então, embora possa parecer uma pergunta simples, ela envolve uma certa complexidade na sua resposta, tá? Então, nós vamos tentar fazer uma analogia, tá, com aviões de passageiro para ver se fica um pouco mais claro nessa questão aí de dizer, né, de definir o desempenho para algo, ok? Observem aqui, pessoal, nós temos 4 modelos de aeronaves, né? Então aqui nós temos o Boeing 777, aqui nós temos uma imagem do Boeing 747, aqui nós temos um Douglas DC-850 e aqui nós temos o Concorde, né, que já não opera mais em linha comercial, né? Mas ele vai fazer parte aqui da nossa discussão. Então, se a gente observar, nós temos aviões que são menores, outros, né, são um pouco maiores, temos aviões que possuem 2 turbinas, outros possuem algum tipo aqui de mecanismo de propulsão, né, a jato. Então, vocês podem observar algumas características, né? Um possui uma asa um pouco maior, outra asa de outro jeito. Então, assim, quando nós falamos em desempenho, ou qual que é o melhor, né? Como que nós poderíamos definir qual que é o melhor dessas aeronaves, né? Como que poderíamos então chegar à conclusão e determinar um modelo em detrimento de outro? Bom, com relação a isso, nós vamos fazer aqui algumas análises, tá? Então nós temos a pergunta que nós desejamos responder: qual avião tem o melhor desempenho? Mas aí tá, desempenho de que forma, né? O que nós vamos utilizar para mensurar essa questão de desempenho, tá? Ela mostra, né, sobre os aviões que nós vimos algumas características. Então nós temos esse primeiro gráfico falando sobre a capacidade de passageiros, né? Então você vê que o Boeing 747 ele desponta aqui, né, como aquele que possui maior capacidade. Vocês também podem acompanhar aqui nessa tabelinha, né, os números. Então, o Boeing 747 tem a capacidade para 470 passageiros, né, enquanto nós pegamos aí, por exemplo, o Douglas DC-850, ó, ele está aqui em 146 passageiros. Então, a gente começa a atribuir métricas, né, de desempenho dessas máquinas. Então, assim, a pergunta, né, se você quisesse saber qual dos aviões nessa tabela tem o melhor desempenho, primeiro, nós precisaríamos definir, então, o que vem a ser desempenho, né? Essa é a nossa questão-chave nesse momento aqui, tá? Então, observe em cada uma das categorias, né, a aeronave que mais se destaca. Então, se a gente pegar com relação à autonomia, nós vamos ver aqui, ó, né, na questão da autonomia, né? Então nós temos aqui essa aeronave se destacando, né? Praticamente aí
o dobro, né, quase das demais, né? Então ela se destaca bastante. Quando eu falo em velocidade de cruzeiro, né, nós temos aqui o Concorde, né, imprimindo aí uma velocidade maior do que os demais. Então, se vocês observarem aqui, está em milhas, né? E aqui em milhas por hora, nós vamos passar esses valores aí para quilômetro, né? Que é o que nós utilizamos, estamos acostumados. Então, nós temos quilômetro e quilômetro por hora, né? O respectivo valor para tentar entender um pouco mais desse valor, né? Dado que no Brasil a gente não costuma utilizar milhas, né? Para definir nem distância e nem velocidade, tá? Então, se a gente analisar essa questão, né, podemos ter uma outra, né, pergunta. Se você quiser considerar a velocidade, como que nós analisaríamos esse cenário de acordo com a velocidade? Nós temos o Concorde, que é 2,2 vezes mais rápido que o 747. Por outro lado, nós temos o 747, que possui uma capacidade de 3,5 vezes maior de passageiro, né? Então, se eu for comparar esses dois, eu tenho esse cenário, tá? Uma outra forma de a gente poder analisar isso aí é por esse dado aqui, ó, né? Então, foi criada uma métrica, né, diante desse cenário, de que haveríamos aqui a multiplicação da quantidade de passageiro pela, né, quantidade de passageiros pela velocidade. Então, se eu multiplicar esses dois valores, quantidade de passageiros e velocidade, nós chegamos nesse número. Então, baseado nessa métrica, né, ou seja, quantos mais passageiros eu consigo levar pelo tempo, né? Então, aqui eu estou fazendo essa análise de passageiros, né, por velocidade, ou seja, se eu consigo levar mais numa velocidade maior, logicamente, meu tempo a concluir uma tarefa também tende a ser menor, tá? Então, estou começando a criar métricas. Tenho valores, tenho as características, né, dessas aeronaves, e agora eu atribuí essa seguinte métrica para definir qual seria o melhor, né? Então, baseado aqui nessa métrica criada, definimos que o Boeing 747 ele obtém o melhor desempenho, ok? Bom, levando agora para a questão dos computadores, nós temos aqui o seguinte, né? Se você estivesse rodando um programa em dois computadores diferentes, diria que o mais rápido é o computador que termina o trabalho primeiro. Até aí, né, eu acho que a gente concorda com esse termo, tá? Eu acho que dá para encarar como uma realidade essa expressão, tá? Se tivesse gerenciando um centro de dados com diversos servidores rodando tarefas, né, que são submetidas por muitos usuários, você diria, né, que o computador e o servidor mais rápido é aquele que completa um máximo de tarefas durante o dia, tá? Então, como um usuário, então nós temos duas visões aqui diferentes, tá? Como usuários, né, que nós nesse momento que nós somos aqui nesse exemplo, né? Então, como usuário, né, de um computador aqui individual, você está interessado pelo quê? Você está interessado em reduzir o tempo de resposta, ou seja, você está interessado no tempo de execução. Quanto mais rápido for executado a tarefa que você deseja, melhor, né? Agora, como um gerente lá do data center, né, ele vai estar interessado em aumentar o throughput ou, né, a largura de banda, né, a quantidade total. Né? O que vem a ser isso? É a quantidade total, né, de trabalho realizado em determinado tempo. Então, vamos tentar deixar isso aí um pouquinho mais claro. Quando nós falamos de tempo de resposta, né, também conhecido como tempo de execução, nós estamos aqui nos dedicando ao quê? Ao tempo total exigido para o computador completar uma tarefa. Então, inclui acesso ao disco, acesso à memória, atividade de entrada e saída, né, overhead, o sistema operacional, tempo de execução de CPU e assim por diante. Então, nós estamos falando de um indivíduo e velocidade de execução, tá? Quando nós falamos de throughput, nós estamos falando do quê? Taxa de transferência condicionada à largura de banda, né? Ou seja, quanto eu consigo enviar de dados, né, de acordo com
essa largura de banda oferece, tá? Outra medida de desempenho é o número de tarefas completadas por unidade de tempo. Então, quando nós dizemos com relação ao throughput, nós temos o quê? Várias pessoas interessadas e várias tarefas a serem concluídas. Quando nós falamos em tempo de resposta, nós estamos falando geralmente de um indivíduo querendo ter o benefício da conclusão mais rápida da atividade, tá? Então, são dois itens importantes na computação que eu gostaria que vocês ficassem em memória daqui para as nossas próximas aulas, ok? Bom, para melhorar essa ideia, né, do throughput, então nós temos aqui o seguinte, nós temos a largura de banda e essa taxa de transferência, tá? O que vem a ser isso? Então eu peguei esses dois exemplos, né, que são ligados no contexto de redes de computadores, tá? Olha o seguinte, então você tem aqui uma capacidade, a sua largura de banda, né? Imagina que é esse tubão aqui, e você consegue ocupar parte disso aí. Então a quantidade, a tua capacidade máxima é a largura de banda, porém aquilo que você está nesse momento aqui fazendo uso é a sua taxa de transferência, é o seu throughput, ok? Então aqui nós temos isso medido em tempos, né? No caso aqui pode ser em segundos. Uma outra analogia que eu achei muito bacana, que eu encontrei aqui na internet, sobre largura de banda e a taxa de transferência é o seguinte: você pode ter aqui uma largura de banda com capacidade de 20 carros por segundo, porém a sua taxa de transferência nesse momento aqui está sendo de 20 carros por segundo, tá? Então, quando nós falamos dessa medida, nós estamos falando de quanto está sendo utilizado na nossa largura de banda total, né? Posso ter um throughput igual à minha largura de banda, como eu posso ter um throughput menor. Eu só não posso ter uma largura de banda menor que o throughput, porque ele está condicionado à largura de banda. Perfeito? Vamos agora dar uma olhadinha aqui em um exemplo. Observe o seguinte: como essa taxa de transferência e o tempo de resposta são afetados pela substituição do processador por uma versão mais rápida. O que acontece quando eu tenho uma adição de mais processadores? Então vamos fazer aqui um combinado. Dá um pause nesse vídeo, né? Tenta pensar antes de você seguir. Tente pensar, reflita sobre essas duas questões. Tente responder essas duas para ver se você realmente entendeu o que é o throughput e o que é o tempo de resposta, tá? Faça esse exercício. Dá um pause no vídeo e a gente continua no próximo. Bom, pessoal, tendo certeza que vocês, né, pararam para refletir um pouquinho sobre esse caso, é o seguinte, ó, diminuir o tempo de resposta quase sempre melhora o throughput, tá? Então, logo, no caso 1, o tempo de resposta e o throughput são melhorados, tá? Qual que é o caso 1? O caso 1, vou voltar aqui para vocês, ó, o caso 1 é essa questão, né? Então nós temos a substituição do processador por uma versão mais rápida. Bom, se eu substituo o processador por uma versão mais rápida, logicamente ele vai executar o processo que eu estou querendo mais rapidamente. Então meu tempo de resposta melhora, tá? E se eu consigo melhorar o tempo de resposta, a quantidade acumulada de tarefas, consequentemente, também serão melhoradas, tá? Já no segundo caso, a adição de mais processadores, ou seja, eu estou falando do mesmo processador, só que agora esse sistema passa a ter 2 processadores iguais, tá? Mas é o mesmo processador. O que acontece? Então, no caso 2, ninguém realiza o trabalho mais rapidamente, porque nós estamos falando do mesmo processador, tá? De modo que somente o throughput aumenta. Por quê? Porque eu vou ter 2 processadores, tá? 2 processadores, né? Ou 3 ou mais processadores aqui no caso, eu vou ter eles executando as tarefas. Então o tempo para executar uma tarefa continua o mesmo, mas a quantidade de tarefas que eu consigo executar agora paralelamente, né, é maior, essa quantidade. Então se essa quantidade eu consigo dar conta de mais tarefas, lembra lá do throughput, eu consigo ter mais processos sendo executados ao mesmo tempo, mais tarefas sendo cumpridas e mais pessoas, né, se for um caso de um servidor, sendo beneficiado aí dessa questão, tá?
Aí nós temos aqui uma observação, né? Se a demanda para o processamento, no segundo caso, fosse quase tão grande quanto o throughput, o sistema poderia forçar solicitações a se enfileirarem, né? Então, se eu tenho aqui, nesse processador que é existente, se eu tenho uma demanda tão grande que está formando uma fila enorme lá, ou seja, esse meu processo está demorando para ser executado, porque tem mais processos à sua frente, então se eu melhoro, né, se eu coloco lá mais itens, logicamente, né, o tempo de resposta também vai ser beneficiado. Então, assim, o sistema, nesse caso, aumentar o throughput também melhoraria o tempo de resposta, porque o usuário, né, esperaria menos para ter aquela resposta que ele está aguardando, né, porque não teria mais essa fila. É nesse sentido que o throughput também afeta o tempo de resposta. Tá? Então, mudar o tempo de execução ou o throughput normalmente afeta o outro. Tá? Por enquanto, nós vamos focar no tempo de resposta. Então, assim, partindo para definir desempenho. Tá? Para maximizar o desempenho, queremos minimizar o tempo de resposta ou tempo de execução. São nomes diferentes para a mesma coisa. Assim, nós podemos relacionar desempenho com tempo de execução para o computador X. Tá? Então, desempenho é igual a 1 sobre o tempo de execução. Tá? Então, se a gente fizer o seguinte, vou abrir a calculadora aqui. Se eu tenho aqui, vamos supor que o processo demorou meio segundo para ser realizado. Tá? Então, vai ser 1, né, conforme está aqui na fórmula, 1 dividido pelo tempo de execução. 1 dividido por 0,5. Pronto. Então, meu desempenho, né, o desempenho dessa máquina foi de 2. Tá? Vamos ver aqui uma próxima etapa agora, desse nosso raciocínio. Então, assim, isso significa que para os dois computadores X e Y, se o desempenho de X for maior que o desempenho de Y, nós temos a seguinte relação. Tá? Ó, desempenho de X maior que desempenho de Y, nós temos isso. Quer dizer que 1 sobre o tempo de execução de X, ele é maior que 1 sobre o tempo de execução de Y. Logo, o tempo de execução de Y, ele é maior que o tempo de execução de X. Vamos entender isso aí. Vamos colocar aqui nossa calculadora para nos ajudar. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Então, nós temos esse caso desse processador que teve o desempenho 2. Por quê? O tempo de execução dele foi de meio segundo, 0,5 segundos. Vamos supor agora que nós vamos pegar um outro processador que o tempo de execução dele foi de 0,9 segundos. Então, 1 dividido por 0,9 vai dar quanto? Vai dar 1 ponto alguma coisa. Então, observe o seguinte. Quando eu aumento o tempo de execução para 0,9, né? Logicamente, nós vamos entender que é um processador mais lento, porque ele demorou mais tempo para fazer a mesma tarefa, né? Então, quando eu aumento para 0,9, o meu desempenho cai, né? Quando eu tinha um tempo de execução de meio, o meu desempenho, um tempo de execução de meio, o tempo de execução foi 2. Quando eu tenho um tempo de execução de 0,9, o desempenho foi de 1,1. Tá? Então, desempenho menor. Ou seja, mais tempo, menor desempenho. Menos tempo, maior desempenho. Tá? Essa é a relação que eu gostaria que vocês compreendessem aquilo que está sendo mostrado. Então, ou seja, o tempo de execução em Y é maior que o de X. X for mais rápido que Y. Foi o que nós tivemos. X era mais rápido, executou em 0,5, né? Que executou em 0,9. Então, se eu tenho o tempo de execução menor, né, desse lado, e que o tempo de execução maior, então assim, desempenho de X maior que de Y, então quer dizer que o tempo de execução de Y for maior que o tempo de execução de X. Tá? Espero que vocês tenham entendido esse conceito, se não, volta o vídeo e ouça de novo essa explicação. Assim, para relacionar quantitativamente essas duas medidas que nós estamos definindo, né, que é o desempenho, usaremos a frase X é N, olha o N aqui,
x é n vezes mais rápido que y. Ou, de modo equivalente, x tem n vezes a velocidade de y, né, para iniciar. Então, nós vamos pegar o desempenho aqui de x pelo desempenho de y e vamos achar um valor n. Então, se a gente for lá para o nosso caso, ó, vai ser o seguinte. Qual que é o desempenho de x, né, que a gente colocou? O desempenho foi 2. Então, 2. Qual que é o desempenho de y? 1.1. Temos aqui 1.1. Então, igual. Então, nesse caso, o meu n, né, o meu n aqui, ele teria o valor de 1.82, fazendo o arredondamento, tá? Então, se é 1.82, quer dizer o seguinte, x é 1.82 vezes mais rápido que y. X é 1.8 vezes mais rápido que y. Essa que seria a minha definição nesse contexto, tá? Então, assim, se x for n vezes mais rápido que y, nesse caso nós tivemos 1.8, então o tempo de execução em y é n vezes maior que em x. Então, agora estamos falando em tempo de execução. Então, vamos pegar aqui agora o seguinte, tempo de execução de y sobre o tempo de execução de x. Então, vamos lá. Então, nós temos, qual que é o tempo de execução de y? O tempo de execução é 0.9. Né? Ó, tempo de execução, 0.9. Qual que é o tempo de execução de x? 0.5. Então, 0.9 dividido por 0.5. Eu tenho aqui 1.8. Né? Então, vocês estão compreendendo que a mesma relação que eu tenho aqui no desempenho, eu tenho aqui também no tempo de execução, que é o mesmo valor de n. Isso precisa ficar claro. Ok? Bom, vamos aqui para o nosso segundo exemplo, que é o desempenho relativo. Então, assim, tempo gasto para executar um programa. No computador A, gastou-se 10 segundos. No computador B, gastou-se 15 segundos para executar o mesmo programa. Quanto A é mais rápido que B? Então, vamos lá, faz aquele exercício. Pausa o vídeo, tenta responder essa questão, veja se você entendeu e depois você vê a resposta agora. Seguinte, sabemos que A é n vezes mais rápido que B, assim a razão de desempenho é. Então, nós já sabemos que é mais rápido. Mas como o professor sabe que é mais rápido? Olha aqui, A executou em menor tempo. Então, se A executou em menor tempo, A é mais rápido. Tá? Então, você já sabe quem é o mais rápido, você só não sabe qual a proporção. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, se eu sei que A é mais rápido, então o melhor desempenho vem em cima, o menor desempenho vem embaixo. Então, nós temos 15 sobre 10, que é igual a 1.5. Logo, minha frase fica assim. A é 1,5 vezes mais rápido que B. Certo? Ó, no exemplo anterior, então, nós também poderíamos dizer que o computador B é 1,5 vezes mais lento que o computador de A. Nossa, professor, agora complicou. Vamos lá. A não é 1,5 vezes mais rápido que B? Sim, claramente. O contrário também é verdadeiro, né? Então, B é 1,5 vezes mais lento que o computador A. Pois, se eu pegar esse desempenho da 1,5 e se eu pegar aqui e faço uma regrinha matemática, né? Tá dividindo, passa multiplicando, né? Tá aqui multiplicando, passa dividindo. Então, se eu pegar o desempenho de A, dividir por 1,5, eu vou ter o desempenho de B. Então, assim, para simplificar, normalmente usaremos a terminologia mais rápido, né? Eu acho que fica mais clara do que falar mais lento, né? Tantas vezes mais lento. É melhor nós falarmos que é mais rápido que, né? Quando tentamos aí comparar computadores quantitativamente. Bom, pessoal, nossa próxima aula será medindo desempenho. Até lá!